Roberto Carlos jamais imaginaria o que aconteceria naquele dia. Caminhava tranquilamente pela orla de Copacabana, vestindo seu tradicional terno azul e com um livro de salmos em mãos. O mar calmo refletia a luz dourada do sol poente e ele buscava um momento de paz, longe do barulho da cidade. Sentou-se em um banco próximo ao calçadão, ouvindo ao longe o som das ondas quebrando suavemente na areia. Para ele, aquele instante de conexão com Deus era precioso. No entanto, o que começou como uma simples oração logo se tornaria um evento que ninguém conseguiria explicar. A alguns metros dali, um grupo de jovens caminhava despreocupadamente entre risadas e conversas animadas. Eles perceberam a figura inconfundível do cantor. Sorrisos maliciosos surgiram entre eles. Afinal, ali estava um dos maiores ícones da música brasileira, conhecido não só por suas canções românticas, mas também por sua fé inabalável. Com olhares cúmplices, decidiram se aproximar. Eram 8 no total, jovens cheios de ceticismo e descrença. Para eles, fé e espiritualidade não passavam de ilusão. Quando chegaram perto, não demoraram a lançar a primeira provocação. "Olha só quem está aqui, o rei da música e da fé", disse um deles com um tom carregado de ironia. Outro sorriu e completou: "E aí, Roberto, ainda acredita nessas histórias? Você canta sobre amor e esperança, mas será que isso realmente muda alguma coisa?" Roberto Carlos ergueu o olhar. Não havia raiva em sua expressão, nem medo, nem sequer incômodo. Com serenidade, fechou o livro suavemente e respondeu: "O amor e a fé não são ilusões. São a verdade que nos sustenta." Os jovens riram. Para eles, aquilo era apenas uma crença ingênua, uma fantasia ultrapassada. Um deles pegou o celular e começou a gravar. "Isso vai render boas curtidas", disse zombando, mas não se contentaram apenas com palavras. O mais ousado estendeu a mão e tentou arrancar o livro das mãos do cantor. Foi um movimento rápido e impulsivo, mas Roberto segurou firme sem hesitação. Então, algo mudou. O vento, que até então soprava suavemente do mar, aumentou de repente. As folhas das palmeiras balançaram violentamente. O som das ondas parecia se silenciar por um instante, e o tempo desacelerou. Roberto Carlos se levantou com calma. Sua presença emanava autoridade, sem precisar de uma única nota cantada. Ele ergueu o livro e proclamou: "O amor é real, Deus é real, a esperança nunca morre." O vento soprou ainda mais forte e, pela primeira vez, algo na maneira como ele falou, algo que ia além das palavras, os fez se calar. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. O vento ficou mais intenso, as folhas das palmeiras se agitavam e a areia da praia se erguia levemente, como se estivesse respondendo à energia do momento. Os jovens, que minutos antes riam, agora estavam em silêncio. Algo os impedia de continuar com as provocações. De repente, uma luz atravessou as nuvens e iluminou Roberto Carlos, fazendo com que seu livro de salmos refletisse um brilho incomum. Não era apenas a luz do sol, parecia algo mais profundo, algo que tocava o coração de quem estava presente. "O que está acontecendo?", murmurou um dos jovens, dando um passo para trás. O líder do grupo, que havia tentado arrancar o livro, olhou para os lados, buscando uma explicação lógica. Mas não havia. O vento agora parecia circular apenas ao redor do cantor, como se uma barreira invisível o envolvesse. Roberto Carlos fechou os olhos e, com a mesma tranquilidade de sempre, começou a orar. "Senhor, ilumina esses jovens, que possam sentir o amor e a paz que vem de ti. Que o coração deles se abra para a verdade, para a esperança, para um novo começo." Nesse instante, algo ainda mais incrível aconteceu. Vindo do alto, uma pomba branca desceu suavemente, pousando sobre o livro de salmos em suas mãos. O parque, o calçadão, a praia, tudo ficou em um silêncio absoluto. Nem mesmo o som das ondas era ouvido, apenas o vento, que agora soprava com... Os jovens se entreolharam. Aquilo não fazia sentido.
Mas, ao mesmo tempo, algo dentro deles começava a mudar. O líder do grupo tentou falar, mas sua voz saiu trêmula, quase um sussurro. Como você pode acreditar em algo que não se pode ver nem tocar? Roberto Carlos o encarou com a serenidade de quem conhece a resposta há muito tempo. A fé não se vê com os olhos, se sente com o coração. Aquelas palavras pairaram no ar, como uma verdade impossível de ignorar. A pomba, ainda pousada, sobre o livro manteve-se imóvel, como se confirmasse tudo o que havia sido dito. E então, um dos jovens, que até aquele momento não havia falado nada, respirou fundo. Seus olhos estavam arregalados, e sua voz saiu em um sussurro hesitante. Eu sinto algo dentro de mim, como se algo que eu carregava há muito tempo estivesse desaparecendo. De repente, ele caiu de joelhos, suas mãos cobrindo o rosto, e um soluço escapou de sua boca. Os outros jovens o olharam assustados, mas, pouco a pouco, o que parecia ser um simples choro tornou-se algo maior. Ele não estava apenas emocionado, estava sendo transformado. Como uma onda no oceano, essa transformação começou a se espalhar entre os outros. O primeiro jovem, ainda ajoelhado, chorava em silêncio, como se algo dentro dele estivesse se quebrando para dar lugar a algo novo. Seu rosto, antes carregado de ceticismo, agora expressava um misto de alívio e emoção. Os outros jovens o observavam ainda incrédulos, mas algo nos olhos deles também começava a mudar. Uma senhora que estava sentada em um banco próximo, acompanhando tudo, levou a mão ao peito e, com a voz embargada, murmurou: "Deus está aqui. Eu posso sentir." E então, como se um fogo invisível tivesse sido aceso nos corações dos presentes, algo extraordinário aconteceu. Algumas pessoas, que estavam apenas passando, pararam. Outras ajoelharam-se ali mesmo na calçada, enquanto algumas simplesmente fechavam os olhos e erguiam as mãos em prece. Não havia gritos, não havia pânico. Havia apenas um profundo silêncio reverente, como todos diante de algo maior do que podiam compreender. Os jovens, que minutos antes haviam zombado, agora estavam imóveis. O líder do grupo, que havia sido o mais provocador, sentia seu coração acelerado. Pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que dizer. Olhou para Roberto Carlos, que continuava ali, calmo, sereno, segurando o livro de Salmos com a pomba branca ainda pousada sobre ele. E então, com a voz embargada, perguntou: "Eu passei anos zombando da fé. Como Deus poderia me aceitar depois de tudo isso?" Seu olhar não era mais desafiador. Ele não perguntava para provocar, mas porque precisava daquela resposta. Roberto Carlos o encarou com ternura. Sua expressão era de um homem que já havia encontrado muitas respostas na vida. Sabia que o amor sempre prevalece. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu presente e para o seu desejo de mudar. Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda assim foi perdoado. Atravessaram o jovem como uma flecha certeira. Seus olhos se encheram de lágrimas e suas pernas vacilaram. Sem conseguir conter a emoção, ele caiu de joelhos ao lado do amigo, escondeu o rosto nas mãos e começou a chorar. Como se aquele momento tivesse desencadeado algo ainda maior, os outros jovens, um por um, sentiram um calor inexplicável dentro do peito. Sentiram um vazio se preenchendo, um peso invisível sendo retirado de suas almas. Um a um, ajoelharam-se ao lado do líder. Não havia mais, só havia transformação. O silêncio reverente que dominava a praia foi quebrado por um murmúrio emocionado da multidão. Pessoas que apenas passavam por ali se detinham. Algumas levantavam as mãos ao peito, outras enxugavam discretas lágrimas. Algo que não podia ser explicado estava acontecendo diante de seus olhos. Os jovens, que minutos antes zombavam, agora estavam ajoelhados. O líder do grupo, que havia sido o mais cético, respirava de maneira entrecortada. Seus ombros tremiam e ele parecia estar processando tudo o que acabara de vivenciar. "Eu não sei o que está acontecendo."
sussurrou ele, ainda de cabeça baixa, mas nunca mais seria o mesmo. Roberto Carlos colocou a mão em seu ombro com carinho. Não havia julgamento em seu olhar, apenas compreensão e amor. Com sua voz serena, ele disse: "Você está sentindo a presença de Deus. Ele sempre esteve aqui, esperando por você." O jovem ergueu o rosto, as lágrimas escorrendo por sua face. Olhou ao redor e viu seus amigos na posição, todos profundamente tocados. A sensação que os envolvia não era medo nem vergonha, mas uma paz indescritível. E então, um grito de surpresa ecoou na multidão. "Olhem para o céu!" Todos ergueram os olhos ao mesmo tempo. No alto, sobre o mar, um arco-íris perfeito se formava. Mesmo sem uma única gota de chuva, suas cores vibrantes se espalhavam pelo céu azul, criando um espetáculo de beleza inigualável. Não havia explicação lógica para aquilo. Era simplesmente divino. As pessoas começaram, algumas se abraçando, outras olhando para o céu com olhos arregalados, sem saber como reagir. Os jovens, que antes riam de tudo aquilo, agora olhavam para Roberto Carlos com uma expressão diferente. Não era mais zombaria, mas respeito e gratidão. O líder do grupo respirou fundo e, com a voz ainda embargada, perguntou: "Depois de tudo isso, depois de tudo o que eu fiz e falei, Deus ainda me aceita?" Roberto Carlos sorriu, com aquele mesmo olhar de compaixão que sempre carregou ao longo da vida, e respondeu: "Deus nunca deixou de te amar. Você sempre foi dele, mesmo quando achava que não." O jovem não conseguiu segurar mais as lágrimas. Ajoelhou-se completamente, baixando a cabeça e entregando tudo o que carregava dentro de si. E um por um, seus amigos fizeram o mesmo. Naquele momento, o que era um simples calçadão de Copacabana se tornou um templo. Não havia paredes, não havia púlpito, mas havia fé, e isso era suficiente. O calçadão de Copacabana, que antes era apenas um cenário comum da cidade, agora estava transformado. As pessoas olhavam ao redor, algumas ainda em silêncio, outras segurando as lágrimas. O mar continuava a bater suavemente na areia, mas havia algo diferente no ar, uma paz inexplicável, como se um peso invisível tivesse sido retirado dos ombros de todos que estavam ali. Os jovens, antes céticos e zombeteiros, agora estavam de joelhos. O líder do grupo respirava fundo, ainda tentando entender tudo o que havia vivido. Olhou para Roberto Carlos e, com a voz trêmula, disse: "Eu nunca pensei que um dia diria isso, mas eu sinto que algo mudou dentro de mim. Eu não sei explicar, só sei que eu acredito." Roberto Carlos sorriu, colocando a mão no ombro do rapaz. Seus olhos brilhavam com ternura. "Basta sentir", disse ele. E a multidão que antes assistia em silêncio começou a murmurar palavras de emoção. Algumas pessoas choravam discretamente, enquanto outras apenas sorriam, tocadas pelo que tinham acabado de presenciar. E então, como se fosse um último sinal, a pomba branca que havia pousado no livro de Salmos de Roberto Carlos bateu as asas e levantou o voo, subindo até desaparecer entre as nuvens. O líder do grupo ergueu os olhos, seguindo o voo da ave, e sussurrou: "Eu nunca mais vou esquecer isso." E ele sabia que era verdade. Nada mais seria igual. Um senhor que observava tudo de longe se aproximou, emocionado, e perguntou: "Roberto, depois de tudo o que aconteceu aqui, que mensagem você daria para o mundo?" Roberto respirou fundo, olhou para o céu, depois para o mar, e por fim, para aquelas pessoas que haviam acabado de vivenciar algo que mudaria suas vidas para sempre. Com a mesma calma que sempre marcou sua voz, respondeu: "Nunca subestimem o poder do amor, da fé e da esperança. O mundo precisa mais disso e menos de ódio." Aquelas palavras ressoaram no ar, ecoando no coração de cada pessoa presente. Alguns aplaudiram, outros apenas fecharam os olhos, absorvendo a mensagem. O sol começava a pintar o céu de tons dourados e alaranjados. Roberto Carlos deu um último olhar àquele cenário,
sabendo que algo especial havia acontecido ali. Então sorriu suavemente e disse: Jesus nos espera de braços abertos. Seu amor não tem limites. Sem precisar dizer mais nada, começou a caminhar lentamente pela orla, desaparecendo no horizonte. Naquele dia, ninguém que esteve ali saiu o mesmo. A fé havia sido plantada, e como uma canção que nunca deixa de tocar no coração das pessoas, ela continuaria a ecoar para sempre.